O racismo é estruturado pelo capitalismo? Vamos ver aqui o que o Guto Zacarias, o Fernando Holliday, reserva do MBL, acha. Eu não gosto dessa tese de que o racismo ele é estruturado ainda mais no capitalismo, porque ela não faz o menor sentido. Se a gente pegar países que não são socialistas, eles também têm racismo, e eu acho que um racismo inclusive mais brutal. Vamos pegar os dados factuais, por exemplo, 2020 nós tivemos a morte do George Floyd. Em que país, Guto? Um crime bárbaro que foi rechaçado no mundo inteiro, e praticamente o mundo livre inteiro teve manifestações cobrando melhorias no sistema de segurança, melhorias no treinamento da polícia e denunciando o racismo, que foi, eu acho que o principal motivo ali da morte do George Floyd. Praticamente todos os países. Um país não teve manifestações lá, que foi Cuba. Cuba simplesmente proibiu as manifestações. Ai, meu Deus. Ó, isso aqui é um enorme truque de quem quer falar mal da esquerda, que é, eu vou falar da Coreia, eu vou falar de Cuba. Por que isso é um problema? Porque a gente foge do foco. O assunto aqui é o quê? É o racismo? Vamos falar de Cuba. Tudo vai trazer Cuba pra discussão, mas o que ele ignora é o fato de que Cuba sofre um baita embargo dos Estados Unidos. Pra você que não sabe o que é um embargo, é assim, ó, os Estados Unidos dizem o seguinte, ó, quem negociar com Cuba, quem comprar qualquer coisa de Cuba, não vai comprar com a gente. Como os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo, eu acho que só fica atrás da China ali, e como ele é um país rico, ele dá essa pressão nos outros, fora outras coisas. Por quê? Porque um dia o mundo resolveu fazer um acordo, chamado Acordo de Bretton Woods, uma coisa assim. Ao invés de confiar as nossas reservas econômicas em ouro, a gente vai confiar em quem? No dólar. Aí o que os Estados Unidos faz? Já que vocês estão na nossa mão, você não vai topar concordar com a gente não e fazer alguma coisa em relação a Cuba, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a fazer um embargo. Inclusive, um dos embargos que os Estados Unidos fez com Cuba foi esse. Todas as reservas internacionais que Cuba tinha lá nos bancos americanos, os Estados Unidos embargou. Toda vez que vem esse papinho de Cuba aí, cara, me dá uma preguiça, porque, antes de mais nada, e no fim das contas, nós estamos no Brasil. Contra o George Floyd, prendeu jornalistas que denunciaram que Cuba estava reprimindo as manifestações. Então, Cuba não me parece país capitalista. Inclusive no Brasil teve, você deve ter participado ou não. Nos Estados Unidos teve, que é o berço do capitalismo, e quase todos os países. Não teve lá porque é o berço do capitalismo. Lá teve porque foi lá que aconteceu o rolê. E é lá que continua acontecendo esse tipo de crime. Ô, meu irmão. Países capitalistas de livre mercado tiveram manifestações antirracistas, menos em Cuba, menos em outras ditaduras aí. Então, acho que o racismo é um problema, mas eu acho que boa parte das soluções para você driblar o racismo, para você superar o racismo, estão no capitalismo e não na crítica ao capitalismo. Como que a solução está no capitalismo, Guto? Eu queria saber, porque é por causa do capitalismo, essa corrente de pensamento e economia política, de que o que importa é o lucro, você cria uma classe de pessoas que tem dinheiro pra caramba e eles fazem valer, por conta de ter tanto dinheiro, as suas vontades. Inclusive foi por conta de uma classe de pessoas que tinha muito poder econômico e que fez valer suas vontades, que nós tivemos o racismo contra as pessoas pretas como eu e como você, Guto. Eu acho que a esquerda, eu citei o PSOL, mas poderia citar qualquer outro partido, as métricas são muito parecidas no mapa de votos, né? Onde há mais pessoas ricas, há mais votos na esquerda, percentualmente, cada vez mais os pobres estão votando na direita, seja no... Mas isso tem dois motivos, tá? Que eu consigo pensar agora de primeira, tá? Porque que quanto mais rico as pessoas ficam, e eu acho até que isso é um dado do Dataku, porque não tem como você ter certeza de quanto mais as pessoas ficam ricas, mais elas ficam na esquerda. Na verdade, eu acho que isso nem é verdade, porque velho da van, essa galera que é rica de verdade, bilionária, não tá votando na esquerda não, né, cara? Muito pelo contrário, eles nem denotam intenção de esquerda. Mas vamos lá. O que acontece é que, à medida que as pessoas têm acesso a um pouco mais de educação e, consequentemente, conhecimento, elas reconhecem as estruturas do capitalismo. Elas reconhecem que, mano, isso aqui tá errado. Aí é por isso que essas pessoas começam mano, tá tudo errado aqui. Não é porque elas tiveram mais dinheiro, é porque elas tiveram mais educação. E é por isso que a gente tem aí esse desmonte na educação, que é para as pessoas não entenderem mais as coisas, para as pessoas não se compreenderem, não compreenderem o mundo que vivem. A partir do momento que a gente tem educação, a gente dá nome para as coisas. Aí a gente olha e fala, é isso aqui, é isso aqui. Agora o ponto 2. Por que as pessoas mais pobres estão indo à direita? As igrejas no Brasil se dobraram ao poder. Por quê? Porque o poder é legal. Cara, é legal. O sonho desses caras é ser reverenciado. Olha, esse cara aqui é o meu líder, esse é o meu líder.
Existe um versículo na Bíblia que fala assim, né? Que fala que toda a autoridade veio de Deus. O apóstolo Paulo estava falando ali para as pessoas respeitarem os líderes políticos, porque, no fim das contas, o cristão não tinha que ter um embate com um líder político. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando veio na Terra, ele disse assim, olha, o meu reino não é desse mundo, então tô pouco me lixando porque vocês estão fazendo aqui. O meu reino é o reino dos céus. O lance vai ser em outro lugar, em outra esfera. Aí aparece um líder político que vai lá na igreja do cara, entre aspas, gigante, tá? Baixa a cabeça pro cara em público, porque isso sempre aconteceu e acontece. O pastor fica com uma baita moral. Ora, se não fica, o que as ovelhas dele vão pensar, né? O que o rebanho dele vai pensar? O meu pastor aqui é o pastor do líder político, do prefeito da cidade, do governador. Eles acham isso maravilhoso. E como as igrejas foram se dobrando pro poder ao longo dos anos, vide aí, pô, vou dar só um exemplo aí. Olha o Silas Malafaia, o que tem feito ao longo dos anos. Estuda o cara. Ele tá sempre abraçado com quem tá no poder. O próprio Edir Macedo tá sempre abraçado com quem está no poder. Por conta dessa influência, porque afinal de contas eles também têm as redes de televisão. A gente tem outro fenômeno, que é o do sertanejo, que tem até uma entrevista da mulher que foi empresária da Anitta falando que os caras compraram rádio. Então, a direita poderosa, que tem os meios de comunicação, tá todos os dias dizendo que, ó, os políticos de direita são top, os políticos de esquerda são do demônio. Aí, meu irmão, é por isso que cresce. Por quê? Porque o cidadão pobre, ele não tem acesso a outras fontes de informação. Muito recentemente, a galera mais pobre tá tendo acesso à internet. Muito recentemente. Acesso, assim, à internet para consumir vídeo. Porque até um tempo atrás, isso não existia. No Bolsonaro, ou no MBL, ou no Partido Novo, qualquer que seja, né? E eu acho que o que tá acontecendo é o próprio Mano Brown recentemente não, em 2018 ele disse que a esquerda deveria voltar pra base. Vejo uma esquerda cada vez ficando mais gourmet, ficando cada vez também mais longe da população mais pobre, e dentro da população mais pobre no nosso país, com os problemas sociais que teve historicamente, tem a população negra, por exemplo. Mas isso é verdade. Quando eu falo de esquerda, eu vou além. Eu acho que a esquerda que se afastou da sociedade, acho que ela talvez nunca estivesse tão perto da sociedade, que era essa esquerda de partido político, né? E como os políticos nunca foram lá grandes exemplos, as pessoas sempre tiveram um distanciamento dos políticos, porque sabiam que neles estavam ali somente um aproveitador. Então sempre houve ali um afastamento, porque a esquerda que trouxe para si a bandeira, olha, eu sou a esquerda, nós somos a esquerda, é uma esquerda mais que vem do ensino superior, das faculdades, que por N motivos não consegue dialogar com a população mais carente. A população mais carente não se enxerga nessas pessoas. Hoje a gente tem uma pequena mudança, porque a gente tem agora comunicadores de esquerda que estão comunicando através das redes sociais, principalmente o TikTok ali, e é gente da própria comunidade, como por exemplo, a gente tem o Mano Brown agora falando aí com o podcast lá do Mano a Mano, a gente tem o Igão e o Mítico lá do Podpah, a gente tem o próprio Galo de Luta. Então, como são pessoas que vêm literalmente das comunidades, vêm dos lugares pobres, inclusive vou me citar aqui, vêm dos interiores, dos lugares pobres, as pessoas se reconhecem na gente. Mas aí a gente tem as deficiências, que é a direita joga um nível de jogo que a gente da esquerda não é capaz de jogar, que é o nível de investimento de políticos, porque a maioria desses caras aí recebe verba de político, ou já são políticos, então eles têm grana para investir em infraestrutura para poder fazer vídeo. Olha o Brasil Paralelo, que investe milhões em propaganda, fora que eles simplesmente jogam contra as regras. E nada acontece feijoada, tá aí o Nicolas Ferreira que fala o que quer falar, faz o que quer fazer, nada acontece. Alguns dados que eu acho que são os problemas reais da população negra, que eu acho que é isso que nós devemos voltar a combater e não ficar criando ali subterfúgios de coisas que a população negra real, a população pobre, não quer discutir. Quem quer discutir são as pessoas mais ricas e, obviamente, não tenho nada contra pessoas que são ricas, né? Por exemplo, expressões racistas, que foi um debate que teve na semana passada. Se criado mudo era uma palavra racista, se denegrir... Você acha realmente que se a gente for no Capão Redondo agora, alguém vai estar no busão lotado, vai estar, pô, meu Deus, minha vida tem seus problemas, mas, putz, e aquela jornalista da Globo que falou denegrir? Acho que não... Mas isso aí são discussões que elas só rolam em um lugar, meu amigo. Só existe no lugar. Chama Twitter. E aí, de novo, o que a direita consegue fazer muito bem é, eles pegam essas discussões de Twitter, pegam ali, pincelam a opinião de uma pessoa, aí criam um post e espalham milhares de correntes do WhatsApp e faz com que as pessoas pensem que a direita só discute isso. E isso vai continuar acontecendo por quê? Porque a direita, a esquerda, na verdade, não consegue pautar o seu debate de maneira inteligente muitas vezes. Não é alguma coisa que apetece tanto essa galera, né? Todos os outros problemas factuais do Brasil, por exemplo, saneamento básico, é um problema grave para a população negra, 100 milhões de brasileiros. Também acho, MBL. O
que vocês falam sobre isso? Porque vocês não falam sobre isso. Eu não vejo o MBL falar sobre saneamento básico. Alguém já viu? Eles não têm acesso a saneamento básico. Dentre esses 100 milhões, a gente sabe que percentualmente os mais negros estão aí. Questão da água tratada, 50 milhões de brasileiros também não têm acesso à água tratada. E os negros, esse percentual é ainda maior. 71% dos negros estão endividados. Todos esses... Endividados. Dívida vem da onde, amigo? Aí agora... Então, e o problema não é o capitalismo. Não. Problemas que são problemas que eu acho que a gente tem que discutir e é assim que a gente vai, ao meu ver, superar o racismo. Acho que o racismo não vai acabar. Não tem uma perspectiva que acabe, ao menos não vai acabar até a nossa vida terrena. Eu acho que a contribuição que a gente pode colocar para a sociedade é discutir os problemas reais dessa população. Bicho. Vocês viram aqui o que ele acabou de fazer? O racismo não vai acabar. Não aqui na nossa vida terrena. Ele meteu um papo gospel aqui, mas o que ele tá dizendo é, população negra, se conforme. Não faça nada pra mudar esse sistema, porque isso não vai acabar. Meu Deus, o cara... olha como é que é as coisas. Ele prefere te convencer de que o mundo vai acabar, prefere te convencer de que você precisa se conformar com um mundo racista do que cogitar que o capitalismo pode ter fim. Não, porque o capitalismo é intocável. O capitalismo é... irmão, vai tomar! E não ficar discutindo teses amalucadas de uma elite. Nós temos que discutir sim, nós temos que discutir tudo. Totalmente histérica e totalmente deslocada da realidade. Eu acho que é por isso que cada... Guto, deslocado da realidade, Guto. Deslocado da realidade. A gente teve aqui um cara no Brasil recentemente, a Polícia Federal matou com gás lacrimogêneo dentro de um carro da polícia. E você vem me falar que isso é deslocado da realidade, cara? Cada vez mais nós temos pobres de direita, é por isso que cada vez nós temos negros como eu de direita, que são chamados pela galera aí de Capitão do Mato. Sabe por que você é um negro de direita, amigão? Porque você foi adotado pelo MBL. É só por isso, você tá ganhando por isso. Mas eu te garanto que você, se botar nós dois aí caminhando, sem os acessórios que muitas vezes a gente usa pra dar simbologia de que a gente não é uma pessoa qualquer, porque é por isso que a gente fica usando essas roupas caras, né? Pra dizer pro mundo, olha, eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou uma pessoa diferenciada. Coloca nós aí, coloca você aí com a roupa comum e eu te garanto, vai sofrer o racismo aqui, em 2 tempos. Tem uma expressão que diz assim, né? Feijão pouco, meu prato primeiro. Uma coisa assim, né? Tipo, o que você tá fazendo é cuidando do seu. E é por isso que eu sou fã do que João Carvalho disse. É por isso que nós vamos vencer, porque nós gostamos de gente, nós gostamos do coletivo. A gente não tá aqui só pelo nosso. Quando na realidade eles só querem discutir os problemas reais dessa população e não ficar discutindo teses histéricas e amalucadas. Agora você tem 5 minutos pra tréplica. E depois eu posso perguntar pros dois? Vou perguntar pros dois qualquer coisa. O problema é seu. Vamos que vamos então. 5 minutinhos você tem pra tréplica. Eu acho, Guto, que você colocou exatamente o nosso ponto de convergência nesse debate. Os negros são os que não têm saneamento básico, os negros são os que estão desempregados, os negros são os que não estão acessando a educação. Então, se não é estruturado o racismo pelo capitalismo no sistema que a gente vive hoje no Brasil, é culpa de quem? É culpa de quem, Guto? Capitalismo. Porque nós estamos falando exatamente, nós falamos a mesma coisa. Exatamente. Como é que toda uma população negra é a que tem menos acesso a cargos de liderança, é a que ganha menos, e o problema não é um racismo estrutural. Escolhe, das duas, uma. Ou a culpa de um sistema que nos prejudica, ou a gente é tudo burro. E aí, Guto, a gente é tudo burro? Somos a maior parte da população que está à margem de tudo. À margem do desemprego, à margem da fome, à margem da pobreza. Então, quando a gente fala de racismo, inclusive, eu acho que essa discussão sobre temas, sobre nome, na verdade, nem surgiu aqui, né? O que nós estamos falando é de um problema real no Brasil que atinge principalmente a população negra, que é a maior parte do povo brasileiro. Você citou Estados Unidos, Brasil, citou Cuba, mas eu gosto mais de falar do Brasil porque eu sou brasileira, latino-americano como somos. Gosto de falar de socialismo do Brasil, inclusive. A minha visão é sobre o nosso país. Experiências de outros países, muito bacana, legal. Podemos beber bastante de várias experiências, como vocês também bebem, mas o meu assunto é falar do Brasil. Mas você falou de Estados Unidos, falou de Brasil e citou um dos casos muito sérios, né? Que foi o assassinato de um homem negro nos Estados Unidos. Como você disse, o maior país capitalista do mundo. Cara, olha como isso aqui é simbólico. Um homem preto, pra defender os interesses dos homens brancos, porque quando ele vai contra os nossos interesses, ele tá indo a favor dos interesses de alguém. Vou até citar a Bíblia pra você, Guto. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. E a gente tem 2 pessoas pretas discutindo um problema que, literalmente, é um problema dos brancos. E aí a gente tem um branco
assistindo tudo. Olha aí os pretos se debatendo por um BO que a gente devia resolver, mas ele não vai. Olha como isso é simbólico. Vocês estão sacando a simbologia disso? Como é que a gente pode falar de um capitalismo que não estrutura o racismo se você mesmo cita um exemplo? O maior país capitalista do mundo teve aí notícias absurdas no mundo inteiro, falando exatamente do assassinato de um homem, né? Não sei se vocês lembram, mas quando rolou esse caso do George Floyd, que as pessoas foram pra rua protestar, a polícia não ficou de braço cruzado olhando. Teve confronto, eles sofrendo pra caramba. E aí, a galera tava filmando em massa com o celular. E uma estratégia que as pessoas usaram pra evitar um confronto direto e, obviamente, evitar tomar bala da polícia, porque se você é preto, a polícia não pensa duas vezes antes de dar um cascudão, era que as pessoas brancas estavam fazendo um cordão de isolamento indo na frente das pessoas pretas. Aí a polícia fazia... Pera, calma, isso tem filmado, irmão. E o Brasil que tem aí estatísticas terríveis de um jovem negro morto a cada 23 minutos. Então, assim, até acabar esse debate, quantos vão ser os jovens negros que nas periferias podem ser baleados pela polícia, podem estar morrendo de fome, podem estar, como disse, à margem da sociedade, exatamente pelo racismo que é estruturado pelo capitalismo. Então, eu acho que a gente converge quando a gente fala aqui. Nós somos a maior parte, de fato, isso é dado, da população que está à margem da fome, do desemprego, da evasão e do abandono escolar. Mas não é à toa. Se vivemos nós num país capitalista, de quem que será a culpa? Né? E eu acho que os Estados Unidos, inclusive, dá bastante exemplo como isso, para isso, como a morte do George Floyd, mas não só, né? Vários outros casos. Mas, como disse, gosto de debater o Brasil. E eu acho que no Brasil, um dos problemas sérios que precisa ser debatido é a juventude negra está sendo impedida de viver. E de várias maneiras. Né? Então, é isso que nós precisamos debater. É isso que nós precisamos pensar a solução. Na nossa opinião, reforço a partir, inclusive, da sua fala, que o racismo é estruturado pelo sistema capitalista e que nós precisamos pensar um outro sistema que dê oportunidade de vida para essa juventude, que ou é morta pela polícia, ou é morta de fome, ou é morta desempregada, ou é morta, enfim, de outras várias maneiras, como você mesmo disse, saneamento básico e tantas coisas que nos é negado, né? Então, eu acho que é hora de pensarmos um outro sistema, um outro projeto, principalmente para o Brasil, para que essa juventude possa viver em paz. Aê, muito bem. E ó, eu vou além aqui, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, que eu acho que a gente tá na hora disso acontecer, tá? Poxa, eu gostei aqui da moça, ela falou muito bem, acho que teve excelentes argumentos, mas uma coisa que a direita se beneficia é que eles têm um discurso muito simples e simplório sobre as coisas. Que, obviamente, problemas complexos têm discussões complexas, eles não são solucionados de maneira muito simples. Se alguém te apresenta uma solução simples para um problema complexo, ela provavelmente está errada. Mas eu acredito que também está na hora de surgirem lideranças da esquerda, e aí a esquerda deva fomentar a gente assim, que é mais sangue no olho, sabe? Que tem um discurso mais simples, mas que bate, para falar de uma forma clara, para as pessoas entenderem, como diz o Ian Neves, com materialidade, mostrando, mas irmão, isso aqui aconteceu, e aí, tu vai dizer que é o quê? Para que fique fácil das pessoas que nos assistem e que nos ouvem, entender que é verdade, cara. Esse cara não tá só com uma teoriazinha difícil de entender, não. O que ele tá falando é claro, porque todo mundo que é pobre, preto de periferia, entende muito bem o racismo. Ele sabe muito bem a força que isso tem, ele entende muito bem o capitalismo e como ele é desgraçado com a vida de quem é mais pobre. Então, a gente só precisa de comunicadores que comuniquem isso com, não simplicidade, mas com força. Com a força que o Mano Brown, por exemplo, fala. Mas é isso, ó. Gostou? Aproveita e se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.